Boa noite, boa noite, boa noite, galera do Instagram. Quanto tempo, Brasil, quanto tempo! Tava com saudade de estar aqui com vocês, fazendo ao vivo. E hoje, de forma muito especial, eu quero conversar com vocês sobre um tema tão relevante. Sobre algo que eu queria muito compartilhar com vocês. Porque ele é de máxima importância para que vocês vivam verdadeiramente uma transformação na vida de vocês. E o que eu quero compartilhar com vocês nessa live hoje, olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Essa live ela vai ser super rápida, preste atenção. Super rápida. Nós vamos ter um papo muito reto, direto, prático. E eu queria que você que está entrando aqui agora convidasse pelo menos mais 5 amigas. Você manda um aviãozinho para algumas pessoas a mais que você quer que elas aprendam a fazer a família dar certo? A minha ideia nessa live de hoje, eu preciso trazer para você um conhecimento que vai te ajudar a fazer a sua família dar certo. Eu sei que muita gente que me segue, muita gente que está aqui, veio por causa de problema, de traição, de crise no casamento. Só que eu quero ir para um nível de expansão maior. Eu quero conversar com vocês sobre por que as famílias não estão dando certo. Por que a situação das famílias está como está? Por que as famílias estão sendo destruídas? Sabe? A traição é um dos problemas. Mas eu quero compartilhar com vocês o que a palavra de Deus fala sobre por que as famílias estão sendo destruídas. E óbvio, evidente que a ideia da gente compartilhar com vocês aqui o porquê que as famílias estão sendo destruídas não é trazer um apontamento para o errado. Na verdade, quando nós trazemos luz, né, quando a gente traz luz sobre as nossas trevas, a ideia é ter correção de rota, a ideia é ter transformação, a ideia é fazer com que a gente viva verdadeiramente a mudança que Deus conquistou para a gente na cruz. E olha que interessante. Eu quero conversar com vocês sobre uma história que tem mexido muito comigo já há alguns dias. Que é a história da mulher samaritana. Olha que coisa interessante. Existe uma situação na vida da mulher samaritana que mexe muito comigo e eu queria muito compartilhar com você. Porque se algo que mexe comigo está fundamentado na palavra e eu vim aqui compartilhar com vocês algo sobre a palavra, eu acho que é oportuno, né? E a palavra de Deus fala que a mulher samaritana, ela ia ao meio-dia pegar água em um poço. E quando ela chegava lá nesse poço, ela ia, por quê nesse horário? Porque era um horário muito quente, era um horário que não tinha movimento de outros homens, de outras pessoas, então aparentemente era um momento seguro para ela ir lá pegar água para sobreviver o resto do dia, né? E a palavra de Deus fala que quando a mulher samaritana se encosta no poço, ela encontra um homem. E esse homem, ele tinha características que mostravam para ela que ele era um judeu. E ela olha para aquele homem judeu e diz assim, o homem olha para ela e diz assim, você pode me dar água? E ela se espanta. Por quê? Porque como que um homem judeu fala com ela, que os homens nem olhavam, nem passavam na frente, e ainda olha para ela e pede para beber a água que ela está tirando do poço. E a palavra de Deus fala que ela fica muito constrangida com aquele pedido. E naquele momento, aquele homem que pede água, que era Jesus, decide começar a se revelar para aquela mulher. E ele começa a falar em parábolas. Porém, chega um momento que a mulher não compreende o que ele está falando, mas ele já está pavimentando, ele já está liberando uma palavra sobre ela, que mais na frente faria sentido. E aquela mulher, simplesmente, ela não compreende o que Jesus está falando, mas chega um momento que Jesus faz algo muito poderoso. Jesus olha para aquela mulher e faz uma pergunta. Cadê o seu marido?
Peraí, gente. Falta a voz. E ele faz uma pergunta: cadê o seu marido? E ela olha para ele e diz assim: não tenho. Naquele momento que ela fala não tenho, a palavra de Deus diz que ele diz: é verdade. Você já teve 5 que não foram seus e agora você está com o 6º que não é seu. Preste atenção. Ela olha para Jesus naquele momento e ela não fica revoltada. Ela olha para Jesus naquele momento e ela não se rebela. E ela não olha para ele e se faz de vítima. Ela não olha para aquela denúncia do pecado dela e ela fica louca na roupa. Sabe o que ela faz? Quando o próprio Cristo traz a denúncia do pecado dela, a palavra de Deus diz que os olhos dela se abrem e ela reconhece Jesus. E a partir daquele momento, uma mulher que tinha como identidade uma prostituta, uma mulher de muitos homens, ela passa a ser uma anunciadora do Evangelho. Nath, por que você está falando isso? Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, no livro de Oséias, capítulo 4, verso 6, ela diz assim: e o meu povo será destruído por falta de conhecimento. Em outras palavras, e o meu povo será destruído por causa da sua ignorância. Você sabia que sua família pode estar sendo destruída por causa da sua ignorância? Aí você vai dizer assim pra mim: não, Nath, mas espera aí, eu não sou grosseira com ninguém, eu não sou bruta com ninguém. Não. Quando a palavra de Deus fala sobre ignorância, ela não está falando de um estado emocional. Ela não está falando de uma personalidade, de uma forma de lidar com as pessoas. Ali o próprio Cristo está dizendo que a sua ignorância, a falta de conhecimento é que está levando a sua casa a ser destruída. E é uma grande verdade. Deixa eu falar uma coisa para vocês. 99% das minhas alunas, quando elas começam uma jornada de conhecimento, automaticamente o que elas eram vítimas, o que elas eram as pobres coitadas, o que elas eram aquela que era digna de pena, de repente elas começam a ver que a palavra, ela não está trazendo uma acusação, ela está trazendo a possibilidade de uma transformação. E enquanto no tempo da ignorância elas eram rebeldes e revoltadas, de repente, com o conhecimento da palavra, elas começam a viver um processo de transformação de caráter. Como aquela mulher samaritana. Aquela mulher saiu de uma condição de prostituta para anunciadora do Evangelho. Haja visto que a palavra de Deus diz que quando aquela mulher sai do poço, a cidade passou a crer em Cristo pelo testemunho daquela mulher. Presta atenção, presta atenção. O testemunho da mulher samaritana, que na hora que Jesus olha para ela e aponta para ela o pecado dela, e ela poderia chorar e ser vítima da circunstância. Ela podia dizer assim: Jesus, mas se eu não me prostituo, eu não tenho o que comer. Jesus, se eu não vendo o meu corpo, eu não vou ter onde morar. Eu não tenho marido, ninguém me quer, as pessoas só me usam. Por que o Senhor também não levanta o marido para cuidar de mim? Como muitas vezes nós fazemos. Muitas vezes a nossa casa está sendo destruída, a nossa família está sendo destruída e a gente olha para a circunstância e quer colocar a culpa em todo mundo, mas ela não quer viver o processo de transformação. Ela permanece no lugar da ignorância. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Por que eu estou falando isso para vocês? O conhecimento estabelece proteção. Escuta, se a ignorância é um caminho para a destruição, o conhecimento é um caminho para a proteção. A palavra de Deus é como um escudo,
é como uma espada. Ora ela ataca, ora ela protege. E por que a gente está vendo tantas famílias serem destruídas? Por que a gente está vendo tantos casamentos serem acabados? Por quê? Por causa da falta de conhecimento. Pensa no seguinte, amado, presta atenção. Se você tiver uma arma na sua casa, mas você não souber atirar, escuta, você tem uma arma na sua casa. Se você não sabe atirar, ela não tem função nenhuma. Por quê? Porque o conhecimento, a habilidade de manejar uma arma é que faz com que ela seja útil dentro da sua casa. Você está entendendo? Então o que acontece? Você ter uma Bíblia na sua casa, aberto no Salmo 91, não protege a sua casa. Sabe por quê? Porque o Salmo 91 fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro em tempo de angústia. Preste atenção. Se a tua Bíblia está aberta nesse lugar, mas a tua vida não habita nesse lugar, porque ele é um lugar desconhecido para você, você está fora da proteção. Você está vulnerável. Você está, como a palavra de Deus diz, como uma cidade com muros derribados. Você não tem proteção. Então, por que eu estou falando isso? Porque, gente, nós precisamos gastar tempo com conhecimento. O conhecimento nos protege. O conhecimento nos fortalece. O conhecimento nos guarda. O conhecimento faz com que a gente avance a próxima milha. O conhecimento faz a gente ter discernimento. O conhecimento nos dá estratégias. Vocês estão entendendo, gente? Então, por que eu estou falando isso para vocês? Prestem atenção, gente. O maior desejo do meu coração é trazer o máximo de conhecimento do que é eficaz, do que muda caráter. Todas as outras coisas são paliativas. Todas as outras coisas são como um remédio para a febre. Mas a única coisa capaz de transformar infecções emocionais e fraquezas, doenças espirituais é a palavra. É o conhecimento da palavra. E por que eu estou falando isso, gente? Porque é o que eu quero mais fazer na minha vida. O que eu mais desejo na minha vida era equipar famílias com o conhecimento da palavra. Porque a palavra, ora vai ser escudo, ora ela vai ser espada. Ora ela vai proteger você dos dardos inflamados, ora ela vai resistir ao mal e ele vai ter que fugir de você. Agora, um escudo e uma espada deitada na sua casa, sem saber como manejar, o que lhe serve? Para que serve? Para nada.